Boa noite, pessoal. Ok? Então, pessoal, a gente vai começar essa conversa agora sobre ultrassonografia. É uma ferramenta propedêutica que a gente habitualmente usa de forma eletiva e tem um campo grande de estudo recente, nos últimos anos, de uso dessa ferramenta à beira do leito em tempo real para a tomada de conduta. A gente vai falar um pouquinho dessa mudança de paradigma do uso de ultrassom para diagnóstico e tomada de conduta à beira do leito, ao invés de a gente pedir um exame eletivo e a coisa demorar para acontecer. Ok. Então, pessoal, a gente vai falar das aplicações clínicas em ambientes de terapia intensiva e sala de emergência. Meu nome é Juliano, eu sou médico emergencista de formação. Eu fiz a residência no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que é uma residência pioneira em emergência aqui no Brasil, desde 96. E é uma residência que, desde o início, pelo HPS ser um hospital com viés de trauma, semelhante ao João 23 aqui, a gente usa muito a ultrassonografia no atendimento primário, na avaliação primária do paciente grave, principalmente politraumatizado. E a transição do atendimento com o ultrassom do paciente politraumatizado para o paciente clínico, ela é uma coisa natural para quem faz emergência e para quem faz terapia intensiva também. Eu, então, acabei me especializando, gostando bastante do assunto e imergindo numa parte específica da ultrassonografia de emergência, point of care, que é o ultrassom no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória. Vou falar para vocês um pouco mais. Criei esse grupo aqui, criei essa startup, a Nexus Point of Care, que é uma startup que reúne cursos de ultrassom de emergência. E a emergência, a sala de emergência, o intra, pré-hospitalar, elas são antessala da terapia intensiva. Então, vocês são residentes ou especializandos em terapia intensiva, vocês vão perceber, se já não perceberam, a diferença que tem de atender um paciente que é bem manejado, que tem um diagnóstico mais próximo possível do correto no ambiente pré e intra-hospitalar, sala de emergência, que chega para vocês daquele paciente que é mal manejado. A diferença para vocês, ela é brutal. O prognóstico, o desfecho dos pacientes que são atendidos de uma forma melhor capacitada, daquele paciente que não recebe um atendimento pleno, se reflete em desfecho. A gente vai falar sobre o que essa ferramenta aqui, o que ela pode acrescentar para a gente, para melhorar desfecho, para otimizar nossa conduta, para diminuir o nosso leque de opções, diminuir nossas incertezas, para a gente ganhar tempo e oferecer uma qualidade de atendimento melhor para o nosso paciente. Então, basicamente, a ultrassonografia de emergência, ela tem os primeiros relatos. A ultrassonografia de emergência que eu me refiro é esse exame feito à beira do leito, para tomada de conduta, tá? Diferente do exame eletivo. Principalmente na década de 90 para cá, onde se usava a ultrassom em cenários de guerra para fazer triagem de pacientes gravemente enfermos, para diagnóstico etiológico da causa de choque desses pacientes. A gente evoluiu do pré-hospitalar para o intra-hospitalar, como eu falei para vocês, a transição do ultrassom no trauma com o protocolo FAST, que eu vou falar rapidamente mais à frente, para avaliação clínica, é uma coisa natural, precisa, claro, do estudo, da pesquisa, mas essa transição ela é natural. Transporte aeromédico se usa muito, cada vez mais. Aqui em Minas Gerais tem uma particularidade dos lugares que eu conheço do Brasil, onde se faz muito transporte aeromédico, e o ultrassom tem espaço aqui para diversas avaliações,
em tempo real, avaliações hemodinâmicas, para esses pacientes que precisam subir a altitude um pouco mais elevada e sofrer os efeitos dessa altitude. A NASA tem um programa onde eles treinam os astronautas para irem ao espaço e realizarem a captação de janelas ultrassonográficas, as mais diversas. É um programa que capacita esses profissionais, astronautas, e eles fazem as janelas. E aqui em Terra, os médicos ultrassonografistas, que fazem parte dessa uma pesquisa muito grande, eles avaliam essas imagens em tempo real para feedback, para tomada de conduta. Então, é uma das áreas de pesquisa do ultrassom, que é a telemedicina, que eu vou falar para vocês também um pouco mais adiante. A gente consegue fazer isso porque os equipamentos eles estão cada vez mais portáteis, do tamanho de celulares, onde a gente transmite por wireless no nosso celular a imagem do probe. Ele tem uma foto de um dos equipamentos. Então, isso facilita muito, e a gente precisa quebrar uma barreira que é de tem que pegar o equipamento, aquele trambolho grande, aquele elefante branco, levar até o paciente, demora para ligar. Às vezes o equipamento tem só um probe, um transdutor. Então, a gente tem uma série de barreiras para vencer, de objeções que a gente tem para, de fato, entender e aceitar o benefício que isso traz para a gente. Tanto de segurança que a gente ganha usando essa ferramenta como propedêutica no nosso dia a dia para todos os pacientes. Tá? E essas objeções elas vêm sendo quebradas gradualmente, porque a gente tem cada vez mais sociedades mostrando, publicando os resultados do uso do ultrassom. New England, Chest e diversas outras sociedades e revistas publicando pesquisas mostrando os benefícios do ultrassom. Então, a gente precisa disso, a gente precisa da evidência bem documentada para a gente ter confiança de querer pegar o equipamento e fazer o exame. Então, basicamente, rapidamente, esse ultrassom de emergência, point of care, bedside, tem vários nomes. Ele é um exame que precisa necessariamente ser feito para buscar refinar um diagnóstico, diminuir o leque de opções e otimizar o diagnóstico, de forma que a gente antecipe a tomada de condutas. Não é um exame para a gente ficar ali horas examinando o paciente. A gente examina em tempo real e reexamina quando é indicado e toma conduta. Ou evita de tomar condutas que seriam deletérias para o paciente se a gente não tivesse aquele exame. Então, basicamente eu estou falando de a gente ganhar tempo em inferir hipóteses diagnósticas, fazer nosso rastreio, nossa propedêutica e associar essa ferramenta como uma propedêutica a mais para a gente ganhar confiança para a tomada de conduta. Resumidamente, o uso do ultrassom em sala de emergência, terapia intensiva, ele tem que se refletir em ganho de tempo para a tomada de conduta. Então, basicamente, rapidamente, selecionei um caso clínico aqui de uma paciente atendida em sala de emergência, no hospital que eu trabalho, em Dilon, uma senhora de 57 anos, diabética, com diabetes descompensado, realizado, foi o diagnóstico, né? Ela fez um exame de glicemia capilar, o SAMU fez o exame de glicemia capilar e identificou a glicemia acima do limite de leitura do glicosímetro. Uma paciente que não tinha diabetes. Então, essa paciente estava prostrada, estava com a respiração mais ofegante, mais taquidispneica. A equipe de pré-hospitalar funcionou o acesso e levou para a sala de emergência. Ela também estava desaturando, o quadro é um pouco mais complicado. Na sala de emergência, essa paciente foi admitida e a gasometria inicial identificou uma acidose moderada. Acidose, glicemia capilar high, uma paciente hipotensa, com 80 por 40 milímetros de mercúrio, até prova em contrário, a literatura nos fala que a gente está frente a um paciente com certa acidose diabética. Ninguém discute. Qual a etiologia? Ela tinha uma paciente obesa, tinha uma erisipela muito
grande na perna esquerda, uma lesão bem grande, extensa na perna esquerda, o que corroborava, né, a evolução da patologia. Então, o colega que atendeu essa paciente, eu não prestei o primeiro atendimento, fez o que a gente tem que fazer, deu água para essa paciente, muita água, volume, expansão volêmica com 3 litros de soro fisiológico. E ao final dessa expansão, essa paciente continuava com 80 milímetros de mercúrio de pressão não invasiva. Então, eu solicitei permissão para o colega e fiz um rastreio ultrassonográfico. Era uma situação de choque, a paciente já estava recebendo nora, saturando com aporte de oxigênio em alto fluxo. Então, avaliação com ultrassom. Eu fiz uma avaliação, eu fiz um protocolo de ultrassom, vou falar para vocês mais adiante, e a imagem que fechou para mim uma segunda hipótese, o segundo diagnóstico foi essa aqui. Essa aqui é uma janela apical, 4 câmeras, muito ruim. A paciente, eu falei para vocês, obesa, com uma janela muito difícil de adquirir, mas dentro do rastreio, foi essa janela que corroborou para mim uma segunda hipótese diagnóstica etiológica para esse choque refratário, uma expansão volêmica com 3 litros. Então, eu examinei essa paciente e eu pedi uma angiotomografia. Essa angiotomografia, ela corroborou a hipótese diagnóstica de TEP, de embolia pulmonar maciça bilateral. Esse é o exame da paciente. Trombolizamos essa paciente, ela voltou da tomografia, nós trombolizamos. O sinal que eu falei para vocês, que me fechou o diagnóstico, foi o sinal de Maconiel, que é um sinal que tem uma especificidade em torno de 94% para embolia pulmonar maciça, fora a avaliação pulmonar que corroborava a hipótese, a avaliação de veia cava que corroborava a hipótese, as outras janelas cardíacas que corroboravam a hipótese. Então, inferida essa hipótese, ela foi levada à propedêutica complementar, a angiotomografia, que confirmou. Essa paciente, no final das contas, estava de alta do CTI 48 horas depois do diagnóstico correto feito. Hemodinamicamente estável. Não é um caso isolado, não é o único caso, é apenas um caso dos vários que eu tenho documentado de uma única patologia. Responsável aí na literatura, varia de 10 a 30% de casos de choque e parada cardiorrespiratória. Desfecho, mudança de desfecho. O exame feito não mais do que 5 minutos, um rastreio realizado em não mais do que 5 minutos. Uma paciente que muito provavelmente teria ido a óbito se não tivesse sido feita a conduta correta. Então, eu repito agora, eu trago para vocês o que diferencia esse exame point of care do exame tradicional. É a gente inferir uma hipótese diagnóstica, pensar na propedêutica, encaminhar o paciente para fora do setor, como a gente faz, como vocês fazem com muita frequência, uma tomografia. Quantas vezes a gente leva um paciente à árvore de Natal cheio de bomba de infusão, todo o desgaste de levar esse paciente para a tomografia, para voltar um tempo depois, submetendo o paciente a riscos, não é isento de risco de deslocar um paciente grave para terapia intensiva. E o que diferencia isso? Em vez de a gente dar essa volta toda com o paciente, o exame point of care, esse exame ele é feito à beira do leito, pelo médico que está examinando, que está conduzindo esse paciente do choque na parada cardíaca. Ele interpreta essas imagens dentro do contexto do paciente. Eu chamo a atenção de vocês aqui, pessoal, não existe, temerário a gente interpretar uma imagem de ultrassom de forma isolada. Olhar para um pulmão, uma imagem pulmonar, um padrão de veia cava e tomar aquilo como uma verdade absoluta, tomar uma decisão em cima de imagens sem levar em consideração o contexto clínico do paciente. Eu chamo muito a atenção de vocês, pessoal. Se acostumem, como tudo em medicina, a somar informações. Meu paciente está assim, 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 eu tenho exame de propedêutica de laboratório que me mostra isso, eu tenho exame de ultrassom que me mostra isso. Agreguem a ferramenta ultrassom como uma informação, um dado a mais para gerar uma informação. E não tomem ultrassom como uma propedêutica isolada para tomada de conduta, porque a
literatura já mostra que se erra bastante quando a gente faz isso. Então, só chamando a atenção, 3 áreas, né? Medicina de emergência, cuidado crítico, terapia intensiva e a pediatria usam o ultrassom para inúmeras situações. Trago aqui alguns exemplos: líquido livre no abdômen, mais variados, o trauma hemorrágico, paciente clínico com ascite, derrame pericárdico, contratilidade, cinesia, força de contratilidade miocárdica, funcionamento, aneurisma de aorta, gravidez ectópica, pneumotórax e por aí vai. Procedimentos guiados por ultrassom, consenso hoje mundial, e daqui a um pouco vai ser proscrito funcionar o acesso central do paciente que não seja guiado por ultrassom. Isso não é modismo, pessoal. Isso aí é dado de literatura que a gente aumenta a segurança, a gente erra menos, a gente expõe o paciente a menos risco quando a gente faz isso de forma guiada. Então, basicamente, uma ferramenta ressuscitativa, ressuscitação, parada cardiorrespiratória, eu vou falar um pouco, diagnósticos, vários diagnósticos etiológicos de choque, a gente está em terapia intensiva, choque obstrutivo, choque distributivo, choque hemorrágico, anafilaxia, enfim, procedimentos guiados os mais diversos, punção vascular, paracentese, pericardicentese, punção articular, por aí vai. A avaliação de sinais e sintomas, o paciente não tão crítico, a gente usa ultrassom, se usa não aqui no Brasil, fora do Brasil, na rede básica, para avaliação ao longo do tempo de pacientes, da terapia que foi instituída. Terapêutica, a gente guia terapêutica em tempo real, enquanto a gente usa ultrassom, faz o diagnóstico, infere o diagnóstico, faz a proposta terapêutica e vai acompanhando com o ultrassom se aquela terapêutica está sendo efetiva, das formas mais variadas. Isso aqui é um instrumento portátil, que nos permite fazer tudo, vai a tiracolo. Então, as mais diversas sociedades, Colégio Americano de Medicina de Emergência, Cardiologia, CHEST, Focus, ESC, já trazem os seus guidelines e protocolos o uso do ultrassom cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais se publica as evidências que mostram o benefício do uso do ultrassom comparado com o não uso do ultrassom. Então, exame de baixo custo, portátil, reprodutivo, não expõe a radiação ionizante. Aqui foi um trabalho feito com... Vou voltando aqui alguma coisa. Um trabalho feito com residentes de medicina de emergência para diagnóstico de pneumonia. Não, esse trabalho aqui avaliou, comparou o ultrassom com raio-x para diagnóstico patológico, patologias pulmonares, o ganho de tempo que a gente tem. Aqui sim, para o diagnóstico de pneumotórax, a curva de aprendizado para o diagnóstico de pneumotórax com curso simples, com 20 exames, o pessoal já tinha uma sensibilidade de quase 90%, 100% de especificidade, para a gente excluir o diagnóstico de pneumotórax, um exame que é feito para essa patologia, de forma muito rápida, alguns segundos, a gente faz a avaliação, avalia as imagens e infere se esse paciente tem ou não tem pneumotórax. Então, tudo isso. Cheguei aqui. Nossa, 40 minutos já. Vou ter que acelerar. Para falar para vocês de algumas razões, não sei se vai ter tempo de chegar na quinta, para vocês pensarem, cogitarem, para a gente usar o ultrassom. Então, a primeira delas, intubação traqueal. Intubação traqueal, ventilação mecânica. É um evento comum, sala de emergência terapia intensiva. Os guidelines já citam desde 2015 o ultrassom para avaliar o posicionamento do tubo traqueal durante o procedimento de intubação ou imediatamente após o procedimento de intubação. O True Protocol é um dos protocolos, não é bem um protocolo, é um estudo feito para avaliar sensibilidade, especificidade e acurácia. Basicamente, a visão direta é o cenário ideal, o padrão ouro de intubação. Nem sempre isso é possível, né? A gente encontra com frequência vias aéreas difíceis e não
frequentemente esse tubo vai para o esôfago, a gente joga um pouco de ar lá para dentro e o paciente desfecha. A capnometria, que é boa, mas não está sempre disponível no nosso serviço. A ausculta pulmonar, que no ambiente, principalmente pré-hospitalar, mas sim, sala de emergência, terapia intensiva, a ausculta nem sempre nos dá certeza do posicionamento do tubo traqueal. Então, onde é que a ultrassom tem espaço aqui, pessoal? Para a viária é difícil, basicamente, a gente não vai usar para todo mundo. Para situações de múltiplas vítimas, eu lembro aqui um evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, no centro dessa boate aqui, onde foram entubados quase que em linha de produção, né? Quase 250 pessoas precisaram de intubação traqueal. E dessas, né, o pessoal publicou vários trabalhos, tiveram várias reintubações por viária difícil. Então, a gente consegue usar a ultrassom de que forma? Não vou entrar aqui nos detalhes do procedimento, tá? Mas a gente pode avaliar através da região cervical, identificação das estruturas anatômicas, traqueia, vasos, tireoide, lobo esquerdo e esôfago, o momento em que o tubo traqueal progride, se esse tubo progride ou para a via aérea, para a traqueia, ou se ele passa pelo esôfago. Passando pelo esôfago, ele gera um artefato semelhante às linhas AS, que vocês já viram falar do pulmão. Então, quando a gente intuba um paciente, esse tubo ele vai para o esôfago, a gente identifica o surgimento desse artefato abaixo do lobo esquerdo da tireoide. Ah, mas se o paciente está com colar cervical, tem um hematoma, enfim, não consigo avaliar. A gente ainda pode usar o pulmão para identificar se esse tubo está bem posicionado ou não. Quando a gente ventila um paciente e o tubo está posicionado na traqueia, a gente observa o deslizamento das pleuras de forma sincrônica com a nossa ventilação. Então, a gente pode afirmar que esse tubo, desde que o paciente esteja neurobloqueado, ele não pode estar ventilando espontaneamente, a gente consegue inferir que esse tubo está posicionado na via aérea. Aqui é só um filme rápido disso que eu falei para vocês. Eu tenho feito alguns registros de intubação. Então, observe aqui o lobo esquerdo da tireoide. Vai surgir aqui o artefato. Surge o artefato, semelhante a uma linha A. É o tubo sendo posicionado de forma inadequada no esôfago. O residente ele insistiu que tinha observado o tubo progrediu para a via aérea. Eu falei, olha, cara, não progrediu. Aí então ventila. Tá, estava lá. Borbulhou no estômago do paciente. Certo? Então, esse aqui é o protocolo TRUE, uma pesquisa, na verdade, feita em cadáveres, mostrando aí a sensibilidade e especificidade do ultrassom para o diagnóstico de posicionamento do tubo traqueal, quase 100%, e acurácia. Também trabalhos meta-análises mostraram sensibilidade, corroboraram essa informação, sensibilidade e especificidade elevada de quase 100%, para a gente identificar no momento da intubação ou a progressão do tubo traqueal, se progrediu para a via aérea ou esôfago, ou se ele está posicionado na via aérea, observando o deslizamento pleural. Então, vamos adiante, insuficiência respiratória. Então, eu vou falar do protocolo BLUE, Promoção Bedside Lung Ultrassom, que é de um intensivista francês, do Liechtenstein. O Liechtenstein fez um estudo, uma pesquisa publicada em 2010, onde no CTI dele, ele avaliou os pacientes em insuficiência respiratória aguda, 260 pacientes no final, onde ele avaliava com outro colega de forma cega, que não tinha acesso à informação do paciente, o paciente que era admitido em insuficiência respiratória aguda, ele avaliava o padrão do parênquima pulmonar. Eu chamo a atenção que, basicamente, o que significa avaliar o padrão do parênquima pulmonar é basicamente uma alteração do septo interlobular. O paciente que tem um pulmão sadio, ele tem praticamente 100% de ar dentro do pulmão e o resto tecido. Na medida que essa relação se altera, seja um paciente com pneumotórax, onde naquela localização a gente tem 100% de ar, ou ao contrário, na medida que esse paciente esse septo interlobular ele vai ficando edemaciado e
agregando líquido, coletando líquido, transudando líquido, seja ele inflamatório ou hidrostático, essa alteração gera os artefatos no pulmão. Então, o que ele fez foi, de forma sequencial, avaliar esses pacientes de insuficiência respiratória, e a partir desses padrões pulmonares, tá, ele chegou no diagnóstico, ele inferiu um diagnóstico para aquele paciente de insuficiência respiratória aguda. Para esses pacientes, a acurácia do exame foi de 90,5% para o diagnóstico correto de insuficiência respiratória aguda, usando tão somente a avaliação pulmonar, identificando os diversos padrões gerados ao ultrassom por essa alteração da relação ar-água. Pneumotórax 100% de ar, no derrame pleural 100% de água naquela localização. Então, basicamente, o resumo do protocolo dele é esse aqui, pessoal. Ele avalia a presença de deslizamento pleural, pleura visceral, pleura parietal, se ela desliza ou não. E, a partir daí, os perfis ultrassonográficos apresentados. Se vocês... Eu queria ter antecipado aquela foto. Se vocês observarem aqui, pessoal, uma avaliação pulmonar, me dando uma possibilidade diagnóstica de embolia, edema pulmonar, choque cardiogênico, que pode ser consequência de um infarto agudo do miocárdio, edema agudo, embolia pulmonar, pneumonia, pneumotórax. Se a gente reúne essas patologias, né, a gente está frente a um espectro de patologias que são responsáveis por parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem, partindo de uma avaliação pulmonar, para um paciente ou em choque, ou pré-choque, ou parada cardiorrespiratória, olhando somente para o pulmão, pneumotórax, ele não descreve, mas existe um padrão que está sendo documentado de tamponamento cardíaco, basicamente padrão B semelhante ao edema agudo pulmonar, trombose pulmonar, embolia pulmonar, trombose coronariana, infarto. O ultrassom não faz um diagnóstico de infarto, mas ele mostra sim uma insuficiência global ou segmentada do coração que pode sugerir um infarto, que vai evoluir com choque cardiogênico e edema agudo pulmonar, a depender do tempo e da extensão do território afetado. Então, a gente tem uma avaliação pulmonar simples, uma possibilidade de patologia na insuficiência respiratória aguda, choque ou parada cardíaca. Mas ele, sendo mais objetivo, entrando um pouco mais especificamente, o ultrassom ele nos permite identificar esses dois grupos etiológicos de insuficiência respiratória. O paciente, aqui ficou invertido, tá? O paciente com edema agudo pulmonar ou congestão, ele vai apresentar um padrão hiperecóico. Aqui não está tão definido, vocês ouviram falar, já conhecem as linhas B, aquelas estão mais confluentes, mas esse padrão de linhas verticais, que variam, são hiperecóicas, variam com o deslizamento pleural, versus um padrão de pulmão seco. Falei do edema agudo pulmonar, pulmão congesto, versus um pulmão seco, um padrão de parênquima pulmonar seco, né? Que são os artefatos de reverberação, princípio físico, linhas As. Tá? O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma tomografia, uma lâmina milimétrica de uma tomografia. Se a gente pegar essa lâmina milimétrica ali de frente para vocês e virar ela 90 graus, vocês têm um corte tomográfico milimétrico. Vocês estão vendo de frente. Se eu virar, vocês vão ver, é um risco. O ultrassom ele segue o mesmo princípio. A gente tem um corte milimétrico, uma janela milimétrica de um segmento do pulmão, deste segmento. Então, a avaliação pulmonar, o Lichtenstein, ele sugere que
sejam feitos de 4 a 6 pontos de avaliação, como se fossem auscultas pulmonares. O Gabriel Via Volpicelli, italiano, que pesquisa também muito ultrassom pulmonar, ele vai mais adiante, ele diz que a gente tem que pesquisar pelo menos 18 pontos pulmonares para a gente ter uma maior acurácia e precisão diagnóstica. Por quê? Porque um corte não me fala do que tem em todo o resto do parênquima, anterior, lateral ou posterior. Então, quanto maior o nosso rastreio, quanto maior a nossa chance de identificar, confirmar ou excluir uma hipótese diagnóstica. Então, esse rastreio pulmonar, para ser bem feito, ele tem que vasculhar todos os campos pulmonares, principalmente o dorso, onde a gente tem uma maior incidência de patologias infecciosas. Então, linhas AS, falei para vocês, linhas AS, perfil A, padrão A. Onde é que a gente vai ver? Na embolia pulmonar maciça, DPOC, asma. No paciente com pulmão normal, a gente vai ver padrão de linhas AS. Então, aqui o trabalho do Lichtenstein, ele mostra uma flutuação na sensibilidade e na especificidade do pulmão, do ultrassom para avaliação pulmonar. O que isso quer dizer, pessoal? Uma avaliação pulmonar, isoladamente, assim como uma avaliação de veia cava ultrassonográfica, isoladamente, assim como uma avaliação de janelas cardíacas, isoladamente, não dizem nada. O exame unissistêmico, ele não me diz nada. Pode me apontar uma possibilidade, mas não é um diagnóstico. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. Da mesma forma, linhas B, protocolo do Lichtenstein, perfil B. Aqui, lembrem, deslizamento pleural presente e ausente. Onde é que a gente vai ver linha B? No edema agudo pulmonar, na pneumonia, ou seja, olhar o padrão pulmonar de forma isolada ou em um único ponto e a partir dali inferir um diagnóstico é um equívoco. Então, não partam dessa informação de que uma avaliação isolada te dá um diagnóstico, ela não te dá. Certo? A diferença de manejo dessa situação para essa situação aqui ela é gritante. Certo? Então, a literatura está recheada de evidências mostrando a sensibilidade, especificidade e acurácia da ultrassom para esses diagnósticos que eu falei agora: pulmão seco, DPOC, padrão de linhas AS, pulmão congesto, infecção com padrão de linhas B. Estudos de meta-análise, estudos clínicos randomizados também mostram que uma sensibilidade de 94%, 93%, 94%, especificidade de 92% para esse diagnóstico específico. Pneumotórax é uma patologia também frequente, não tanto, mas ela acontece, tá? Que é basicamente inferido, né? Lembrem sempre de levar em consideração o contexto clínico do paciente, mas é um diagnóstico que ele é inferido quando a gente identifica uma ausência de deslizamento da lâmina visceral abaixo, da lâmina parietal, com um padrão de linhas AS. Isso aqui tem uma sensibilidade e especificidade boa, em torno de 90%, e quando a gente identifica o lung point, esse momento onde ocorre o descolamento da lâmina pleural e da lâmina visceral, a gente vai aí para quase 100% de acurácia de pneumotórax. Então, a gente tem casos relatados de pacientes que entraram para a sala de emergência com dor torácica, se propôs começar o protocolo de síndrome coronariana aguda, e quando a gente passou o ultrassom, o paciente tinha, inclusive, essa é a imagem do paciente, o paciente tinha pneumotórax. Ele esqueceu de informar, ninguém perguntou, mas ele tinha sofrido uma queda naquele dia e traumatizado o tórax esquerdo. DPOC, risco aumentado, o pessoal ficou focado na doença cardiovascular e esqueceu que tem coisas além. Então, o pneumotórax, ausência de deslizamento da lâmina pleural,
AS, de reverberação. Pneumotórax, só ele? Não. Pneumonia também cursa com ausência de deslizamento e padrão de linhas AS. Então, DPOC asma. Então, novamente, uma informação isolada, não partam de uma informação isolada para tomada de conduta. Isso aqui nos dá uma possibilidade diagnóstica que precisa ser corroborada, eu já adianto para vocês, de forma multissistêmica e levando em consideração o contexto clínico do paciente. Isso aqui, padrão de linhas ácidas com ausência de deslizamento, não é um diagnóstico. Atelectasias, pneumonias que toquem a pleura visceral da base da parietal levam à paralisia. Pacientes que têm cirurgia torácica, eles vão ter este padrão. Então, existem recursos, ferramentas na ultrassonografia para a gente, frente a uma imagem dessa, otimizar e pensar na possibilidade diagnóstica. O modo M, você já tem ouvido falar, para diagnóstico de pneumotórax, está para usar? Dá. Mas ele também é suscetível a erros de interpretação. Então, existem outros artefatos gerados no ultrassom, quando a gente está com um paciente em insuficiência respiratória aguda com esse padrão, que vão nos apontar, aumentar a chance ou excluir a possibilidade de pneumotórax. Aqui sim, quando a gente identifica o lung point, a gente tem nesse momento, uma acurácia do ponto de vista de evidência, sensibilidade e especificidade de 100% para esse diagnóstico. Também, quase 100%. Tá? Existem alguns relatos na literatura de falsos lung points, tá? Que são ocasionados por algumas falhas técnicas de como que se realiza o exame, tá? E alguns casos que não se conseguiu uma explicação óbvia, tá? Mas chama atenção, eu reforço que a presença do lung point, que é esse ponto de descolamento das pleuras, aqui sim praticamente corrobora a hipótese de pneumotórax nesse ponto. Então aqui a literatura traz também evidências, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, mostrando superioridade ou não inferioridade do ultrassom em relação ao raio-x para diagnóstico de pneumotórax, tá? E também comparando com a tomografia. Tá? Então, a gente vai levar para uma tomografia um paciente que a gente identifica que ele tem pneumotórax, avalia, identifica o ultrassom. A gente vai submeter esse paciente que eventualmente pode estar numa situação grave, crítica, que vai se beneficiar de imediato de uma toracocentese. Então, a gente tem que pensar e refletir um pouco sobre isso. Derrame pleural, não vou parar muito tempo aqui, mas a visualização, né, do derrame pleural, seja ele pequeno, seja ele volumoso, também está documentado na literatura a evidência, é uma das alterações das causas de insuficiência respiratória aguda, que ela não é necessariamente a causa primária, mas de mais fácil interpretação, porque a gente vê a pele, vê o subcutâneo, vê a arco costal e vê pulmão nessa janela aqui, vê pulmão subindo e descendo, variando com a inspiração. Tá? Esse derrame aqui é um derrame pequeno, mas derrames volumosos, eles são facilmente identificáveis pela área hipoecóica, anecoica, né? Líquido no ultrassom fica preto, fica escuro. Então, essa imagem aqui, ela nos dá esse diagnóstico de forma muito rápida. PCR choque. Eu vou passar pelo FAST, vou falar um pouquinho de ultrassom na parada, rapidamente. Então, a TLS ele já preconiza, desde a sexta ou sétima edição, tem tempo já que eles preconizam o uso do ultrassom na avaliação primária do paciente em choque, para quê? Para diagnóstico etiológico da causa do choque. Então, choque hemorrágico, pneumotórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco, para quê? Para que a gente tome conduta correta a ser tomada e para que a gente deslogue esse paciente do pré-hospitalar para um serviço de referência, onde ele vai receber o melhor atendimento. Então, basicamente,
O FAST, ele avalia o IFAST, né? A extensão do FAST da cavidade abdominal e da janela subxifoide para pericárdio para o tórax, para identificar pneumotórax, hemotórax, líquido livre abdominal, loja hepatorrenal, espleno-renal e janela suprapúbica. Então, o objetivo do FAST é diagnóstico etiológico de causa de choque, principalmente no paciente politraumatizado. Então, assim, não vou entrar nesse caso aqui, foi um paciente que toracotomia com tamponamento cardíaco, ferimento por arma de fogo. Então, aqui, então, a sensibilidade do FAST, 93%, especificidade de 99% e acurácia de 99% para esse diagnóstico etiológico. FOCUS, Foquismo Cardíaco Ultrassom, que pelo próprio nome já entra meio com o pé esquerdo. O que eu quero dizer? FOCUS, Foquismo Cardíaco Ultrassom. Como se o ultrassom fosse somente resumido, tem que mudar esse slide, como se o ultrassom fosse somente resumido ao coração, o ultrassom no choque ou na parada cardíaca. Na verdade, a literatura tem mostrado cada vez mais que a gente consegue ser melhor do que isso, quando a gente faz uma avaliação multissistêmica. Então, desde 2015, os guidelines, a ESC, American Heart, o COR, eles já preconizam que a gente use a ultrassonografia para o diagnóstico etiológico de causas potencialmente reversíveis de parada cardiorrespiratória, certo? Então, a gente identifica a parada, identifica o ritmo chocável, a gente não vai entrar aqui, a gente tem que dar choque, ponto. Tá? Mas tem um outro grande grupo de pacientes em assistolia, grande grupo, maior estatisticamente falando, pacientes em assistolia S, onde a gente faz o CLS, funciona, começa a medicação, via aérea, não vou entrar no método de quando que se aborda a via aérea, certo? E a cada 2 minutos a gente para checar ritmo e pulso. Né? E o American Heart fala, trate causas potencialmente reversíveis. Trate causas potencialmente reversíveis. Tá lá, os Hs e o Ts que eu passei rapidamente mais cedo. Distúrbios hidrolatolíticos, ácido básico, hipovolemia, hiperemia. Distúrbio ácido básico, acidose, hipovolemia, ela é a causa da parada cardíaca? Sim, mas ela é a causa primária, etiológica? Não. Existe um substrato que leva o paciente a ficar acidótico. Existe um substrato que leva o paciente a ficar hipovolêmico. Então, não é necessariamente a causa ou a causa primária. E os T's? Se a gente tem um aparelho de gasometria, que não é nada do outro mundo, a gente consegue esse diagnóstico, certo? A gente vai tratar a acidose? Sim, vai tratar a acidose. Vai estar tratando a causa da parada? Não necessariamente. Vai dar volume? Sim, provavelmente vai restabelecer a volemia do paciente hipovolêmico. Mas a gente ainda assim não sabe a etiologia. Pneumotórax, aí fica fácil. Né? Pneumotórax hipertensivo, tamponamento, toxinas não entra aqui. Embolia pulmonar maciça, infarto pulmonar, infarto coronariano. Aí fica fácil, né? Como é que a gente faz os diagnósticos? O que a American Heart fala pra gente desde 2015? Isso aqui está no site deles, essa informação. Dessa semana que eu fui dar uma revisada, como é que a gente chega nesse diagnóstico? Elevado à suspeição clínica. Faça o diagnóstico clínico do choque, da parada cardiorrespiratória, pneumotórax, tamponamento, embolia, síndrome coronariana, choque cardiogênico, dor torácica, dispneia respiratória em graus variados, dor torácica em graus variados, conforto ventilatória, taquicardia, feedback, é muito lindo no livro, tá? Para um paciente que fala, um paciente que informa, que colabora. Vocês estão na terapia intensiva, não sei se todos passaram pela clínica médica, acredito que uma boa parte. Quantas paradas vocês já assistiram, já conduzem todos os dias? Quantas vezes a gente consegue, de fato, obter informação, anamnese, exame físico de um paciente que está parado? Menos 50%. É uma situação inviável para a gente. Então, a gente, na prática, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil fazer esse diagnóstico. O diagnóstico de uma causa reversível, potencialmente reversível. A gente segue o protocolo CLS, que nos diz para inferir, mas fica por isso mesmo, né?
Então, se o paciente voltar, beleza, vai para a propedêutica, vai ver o que aconteceu. Se não voltar, é a nossa rotina. Certo? Aqui tem 2 casos de pacientes com parada cardiorrespiratória, são casos diferentes. Esse paciente aqui fez um choque cardiogênico por uma disfunção bivalvar, de válvula mitral e válvula aórtica. Estenose, disfunção valvar, faz parte dos TES? Não faz parte dos TES. Choque cardiogênico, sim. Mas aqui, ó, o diagnóstico etiológico permitiu que a gente estabelecesse a situação desse paciente e entrasse precocemente com a terapia. Essa paciente aqui parou porque ela tinha um aneurisma enorme, gigante. Todo o arco aórtico, ascendente, descendente, aorta torácica descendente, fazendo uma compressão extrínseca. A aorta ela passa aqui posterior no coração, fazendo uma compressão extrínseca do ventrículo esquerdo, levando a diminuição do débito e choque. A gente fez a expansão volêmica, fez tudo que tinha que fazer, e depois, vendo isso aqui, a gente otimizou a terapêutica, otimizou a propedêutica e a terapêutica. Vocês já viram o aneurisma da aorta? Não aneurisma roto levando a choque, mas aneurisma da aorta de areia algum lugar fazendo compressão extrínseca, mecânica do miocárdio, levando a diminuição do débito e parada cardíaca. Não leram e talvez não vão ler porque a gente não está acostumado com isso. A gente não faz esse diagnóstico rotineiramente. Vai passar a fazer, mas ainda não faz. Então, basicamente, uma ferramenta diagnóstica que ajuda a determinar. Eu chamo a atenção que o ultrassom não é a 8ª maravilha do mundo, tá? Tem muitas limitações, tem sérias limitações, mas entre faça a suspeição clínica, uma ferramenta que te permite ter uma ideia do que está acontecendo, eu fico com essa opção. Então, determina a causa provável, pode determinar, e orientar a terapêutica adequada. Ao invés de trombolizar um paciente que não tem indicação de trombólise, fazer uma percardicitese no paciente que não tem derrame, mas não tem tamponamento, a gente consegue guiar com segurança nossas condutas. Então, outra situação, que a gente vive isso, vocês vivem isso de forma rotineira, a gente tem o momento que a gente inicia a RCP parada, puxa o carrinho, começa a reanimação. A gente não tem um tempo para acabar essa reanimação. Então, aqui tem uma situação, uma paciente que, são imagens da paciente, ela teve um desfalecimento na porta do consultório, foi classificada com laranja no Manchester. Esse aqui é o momento onde a gente estava comprimindo a paciente, fazendo a compressão, a RCP. Eu estava só olhando, imaginava sob chicote, olhando a compressão mecânica do coração. O momento onde a gente parava 10 segundos para checar ritmo e pulso, e quando aqui os esforços foram encerrados. Nessa outra situação aqui, são pacientes diferentes, mas só para exemplificar, a gente tem essa situação, pacientes em parada cardíaca e com contratilidade miocárdica em graus variados. Sim, o paciente está parado, a gente não sente pulso, mas quando a gente vai lá e faz a janela, esse coração contrai, às vezes mal, às vezes bem. Tá? Isso aqui se reflete em quê, pessoal? Parada cardíaca. As duas situações, parada cardíaca. Desfecho. Um grupo de pacientes vai ter mais chance de sair da parada cardíaca que outro grupo. Não preciso nem pensar quem que tem mais chance de sair. Isso está documentado na literatura. Então, o ultrassom nos permite identificar a presença de contratilidade cardíaca organizada e distinguir esses dois grupos de pacientes com sistolia AESP com contratilidade miocárdica, que a literatura chama de AESP falsa. Eu acho um termo confuso e na pesquisa que eu estou conduzindo a gente chama de AESP contrátil. Um outro grupo de pacientes com sistolia AESP sem contratilidade miocárdica, que a literatura chama de AESP verdadeira. Na pesquisa que eu estou conduzindo, eu chamo de AESP não contrátil. É o que eu falo para vocês. Tá? E isso tem um reflexo em desfecho. Então, quando vocês estiverem atendendo o paciente em parada cardíaca, o choque, pré-parada, e vocês colocarem o ultrassom e observarem o coração,
vocês têm um dado objetivo, uma possibilidade de desfecho, observando essas duas situações, contratilidade e não contratilidade miocárdica. Ou, ao longo da RCT, esse paciente passa a ter contratilidade ou fica inerte. O trabalho do Blaivas, Michael Blaivas, de 2000, mostrou isso aí, desfechos na parada cardíaca no paciente com o coração parado, inerte. No departamento de emergência foram 170 pacientes. Nessa pesquisa dele, 100% dos pacientes que tinham coração inerte, parado, silente, não tiveram retorno da reanimação, não tiveram retorno da circulação espontânea, 100%. Pacientes com contratilidade tiveram melhor desfecho estatístico. O Reason, um trabalho publicado em 2014, trouxe informação para a gente de que não é bem assim, não é 100%, mas ainda assim a grande maioria dos pacientes que tem o coração inerte, silente, tem menos chance de ter retorno da circulação. Isso de forma estatística, significativamente estatística. Então, ultrassom, ferramenta na parada cardíaca em choque, diagnóstica, prognóstica, ética. Ética porque a gente frente a um paciente com coração inerte, silente, uma vez que a gente tenha essa informação robusta na literatura, com evidência, a gente pode documentar, a gente pode protocolar que será feito um tempo X de reanimação. E a gente vai suspender os esforços se esse paciente continuar com o coração inerte. Coisa que hoje a gente toma decisão de interromper a reanimação de forma totalmente subjetiva, levando em consideração diferenças pessoais, desgaste de equipe, bom ou mau humor e por aí vai. Então a ideia aqui é que o ultrassom passe a ser no médio prazo uma ferramenta objetiva para tomada de conduta em relação à suspensão da reanimação. A gente ainda não está autorizado a fazer isso. Por que a gente não usa, então, rotineiramente o ultrassom? Evidência, pessoal. A gente precisa publicar evidência. Precisa ter evidência. Então, os guidelines de 2015, e isso vale até hoje, eles só mudaram os artigos, mas a crítica é a mesma. Eles fazem pergunta pico. Se o ultrassom, pacientes adultos em parada cardíaca, o uso do ultrassom durante a parada, comparado com a reanimação convencional, tradicional, muda de desfecho. E eles trazem 2 trabalhos para a gente. Esse aqui é o trabalho do Prosen, o uso do ultrassom na parada cardíaca, que eles mudaram. Esse artigo continua, o outro artigo que foi substituído. Esse trabalho aqui, alto risco de viés, 20 pacientes. Como é que a gente vai validar externamente uma pesquisa com 20 pacientes para parada cardíaca, que não é um evento tão incomum assim? Tá? Então, não sei qual foi o objetivo deles, de trazer esses artigos. Esse artigo foi substituído por um outro, tá? Mas a crítica é a mesma, o uso do ultrassom na parada cardíaca, alto risco de viés. O que eles fizeram? Baixa qualidade de evidência. Eles compararam pacientes em desfecho, pacientes em parada cardíaca de causa clínica e de causa traumática. A gente sabe que o mecanismo de parada nessas 2 situações ele é diferente. Então, foi um trabalho que não gerou a evidência correta. Eles trazem também o trabalho do Blaivas, do uso do ultrassom na parada cardíaca para desfecho. O Blaivas não queria ver desfecho, ele queria ver odds, chance de retorno de circulação. E eles colocam o trabalho do Blaivas, ultrassom, eles recomendam 2015, mas isso está no site hoje. Tá? Se vocês entrarem lá, isso aqui é a mesma coisa. O ultrassom ele pode ser usado, pode ser considerado um manejo da parada cardíaca, mas o seu uso não foi bem estabelecido. Então, eu me deparei com isso. Assim, realmente fiquei bem frustrado de me deparar com essa situação. Resolvi fazer uma pesquisa. Eu trouxe na parada cardíaca, lá no Dilon, onde eu trabalho. E eu estava encontrando, me defrontando com os mesmos obstáculos de outras pesquisas. Baixo N, o equipamento não fazia a gravação das imagens, enfim. E aí, sim, publicar por publicar não estava muito afim. Então,
desenhei essa pesquisa aqui, Focus Project. Levei a proposta para o SAMU de Belo Horizonte, e o SAMU de Belo Horizonte não topou. E aí o SAMU de Salvador, o pessoal de Salvador topou o projeto. Desde abril eu vou a Salvador, treino acadêmicos de medicina, capacito eles e eles vão para campo rodar o projeto. Eles fazem ultrassom na parada cardíaca no SAMU desde abril. A gente tem feito isso rotineiramente. Tá, então essa aqui é uma situação onde a gente... Não são essas imagens do caso, mas esse aqui foi um dos casos que a gente documentou de um paciente que tinha sinais ultrassonográficos de embolia pulmonar maciça, parada cardíaca, ele foi reanimado, teve retorno da circulação, e aí eu olhei as imagens, fiz contato telefônico com o médico em tempo real, enquanto ele conduzia a parada, discutiu o caso e ele aceitou a proposta de trombolizar com base nas imagens, e ele trombolizou. O paciente acabou saindo da parada, mas voltou, senhora idosa já, com muitas comorbidades, mas as imagens fortemente sugestivas. A gente publicou num trabalho recente, no Congresso da Abramed, uma pesquisa de um dos casos onde o paciente estava hipovolêmico, e o ultrassom mostrou os sinais ultrassonográficos de hipovolemia. A gente fez ultrassom volêmica agressivo, acompanhando para o ultrassom, e o paciente teve retorno da circulação, e a gente publicou esse caso. Foi um caso bem legal. Interessante. Aqui o pessoal, as turmas que a gente passou. Esse projeto, esse curso que eu venho fazendo desde o ano passado, que é o curso de ultrassom na parada cardíaca, é o alicerce desse projeto. Tá? Ele foi feito para médicos, mas eu redesenhei ele para nós acadêmicos de medicina. A gente estuda nisso, e eu não passo essa parte teórica para os alunos, não é esse o objetivo, eles têm que fazer o exame, mas a ideia aqui, o que é? É fazer o exame de ultrassom de forma protocolar, começando pelo pulmão. Por que eu comecei pelo pulmão lá na minha apresentação, pessoal? Porque o pulmão, lembrem, o Lichtenstein, ele nos dá uma pista, uma ideia do que pode estar acontecendo, da causa do choque da parada cardíaca. Então, quando a gente começa um protocolo, e isso são duas vertentes do ultrassom, a grande maioria das pesquisas começa pelo exame cardíaco. A questão toda, o problema todo, a grande crítica, talvez isso demore muito tempo para ser comprovado, é que olhar o coração primeiramente pode nos levar a cometer inúmeros equívocos. Existem uma série de patologias, de comorbidades, doenças crônicas, que cursam com alterações que mimetizam algumas das causas potencialmente reversíveis. Então, se a gente não levar em consideração o contexto multiorgânico, ou seja, olhar o pulmão e ter uma ideia de patologia, olhei para o pulmão, padrão de linhas AS, pensei em TEP. Eu vou buscar na veia cava inferior, já que ela é um preditor indireto de pressão venosa central, eu vou buscar um padrão de veia cava inferior nessa patologia obstrutiva, que é o TEP. E aí sim eu vou para o coração olhar as alterações morfológicas que o TEP provoca no coração. Então eu pego um grande quebra-cabeças e eu vou montando ele aos poucos, a cada 2 minutos, na janela de 10 segundos. Faço pulmão, faço veia cava, faço de 2 a 4 janelas cardíacas para ter o quê? Um aumento da acurácia no diagnóstico. E isso aqui, pessoal, não sou eu que estou inventando. A literatura já mostra, já tem algumas sugestões de protocolos que façam uma avaliação multiorgânica, multissistêmica. A ordem varia, mas se sugere que faça o exame multissistêmico. Tá? O que eu fiz, diferente de outras pesquisas, é correr atrás de mostrar a evidência disso aqui, se funciona ou não. Pode ser que chegue lá no final e não mostre que não funcionou. Mas a ideia aqui é mostrar a evidência. Tá? Então, todas as alterações de pulmão, de veia cava, as alterações cardíacas, ao final elas vão sugerir um diagnóstico, com algum dos Hs e Ts. Como eu precisei produzir muito material para os acadêmicos, eu acabei organizando isso num e-book. Tá, pessoal? Quem tiver interesse, esse e-book está disponível na internet, vocês baixarem, tá? Sem custo, tem que cadastrar só. Tá?
Tá? E aí, basicamente, o que eu passo para eles, que são as técnicas de questão das janelas, e dou uma passada em patologia, não me estendo muito, mas é um pontapé inicial para tomar contato com os ultrassom no choque e na parada cardíaca. Essa aqui foi uma situação onde um outro paciente, também chocado por hipovolemia por sepse, e a gente usou ultrassom para fazer o diagnóstico etiológico e tomar conduta. Esses são os acadêmicos. Roda sempre uma dupla na ambulância, por conta da logística, por conta da pressão de fazer o exame bem feito. Então, eles fazem o exame e eu vejo essas imagens em tempo real. Então, eu tenho feito isso de forma, desde 2 anos já que eu estudo assim, de forma mais dedicada à ultrassom, tenho levado isso aí para palestras, para congressos, enfim, para a gente sair um pouquinho do comum. Né? Eu fiz um curso, só fazendo um comentário, peguei esse curso, que é um curso presencial, eu fiz ele online. A ideia aqui é fazer uma mentoria, eu tenho feito isso com um grupo de alunos, de médicos. A ideia é a gente otimizar isso aí para depois disponibilizar para quem tiver interesse, para não precisar se deslocar, vir a Belo Horizonte fazer curso. E a literatura está recheada de dados, pessoal, que mostra algumas evidências, todas críticas, tá, vieses, mas evidências assim, de que a gente consegue, com ultrassom, fazer o diagnóstico de causas potencialmente reversíveis e estimar desfecho da reanimação. Tá? E a acurácia do ultrassom multiórgãos, isso cada vez mais surge dado na literatura, mostrando que o exame multiórgãos ele tem mais acurácia do que a avaliação inorgânica, um único órgão. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo esses artigos aqui, os links para vocês. Quase acabando. Acesso vascular, aqui eu vou passar bem rapidinho. Tá? A gente já tem 1h30 de conversa já. Vamos adiante. Então, assim, tem evidência na literatura, eu falei para vocês, eu tenho recomendação internacional que a gente faça acesso central guiado por ultrassom, ao invés de fazer de forma tradicional. Certo? Por quê? A gente consegue identificar a anatomia, posição de artéria e veia, se eles estão anatomicamente bem posicionados ou se tem inversão, enfim. Presença de trombos que podem contraindicar uma punção naquela topografia ou naquele vaso, diminuição de erros diagnósticos, própria parada cardíaca no paciente com acesso vascular difícil, função difícil, a gente pode usar a ultrassom para guiar rapidamente o acesso. Paciente com coagulopatia, a gente não pode funcionar a artéria por risco de sangramento incontrolável, a gente usa o ultrassom para acertar, aumentar a acurácia do nosso exame. Finalizando aqui a sepse, pessoal, vou passar bem rapidamente. Tá? Se recomenda que a avaliação inicial da reanimação seja guiada por avaliação de forma dinâmica, tá? No paciente que a gente avalia a situação volêmica suplementar, sob risco de a gente causar um edema agudo, uma congestão desse paciente, a gente faz isso guiado por ultrassom. A avaliação complementar hemodinâmica ecocárdio para buscar e determinar a etiologia do choque desse paciente, se é um choque hipovolêmico, se é um choque distributivo, se é um choque obstrutivo. E o uso do ultrassom como uma ferramenta de avaliação dinâmica sobre avaliação estática. Então, basicamente, o que a gente faz é avaliar débito cardíaco, de forma bem resumida aqui, através da velocidade da via de saída, na PTI, em diversas janelas, mas esse é um conhecimento mais avançado mesmo, não faço isso em sala de emergência. Avaliação da função sistólica, do VE e do VD, para a gente inferir choque cardiogênico, ou uma patologia estrutural, miocárdica. E avaliação do status de volume do paciente, através da avaliação da veia cava, diâmetro, variação e também guiando a fluidodiffusividade, né? Avaliando a resposta através da avaliação dinâmica da cava frente à nossa terapia de expansão volêmica. Também aqui a literatura ela traz a relevância dessa avaliação dinâmica usando ultrassom.
E me chama a atenção para esse artigo aqui, do Gabriel Via, falando aqui de 10 situações onde a veia cava inferior, através da avaliação ultrassonográfica, pode falhar em predizer fluido responsividade. Isso porque doenças crônicas, algumas patologias crônicas, cursam com alterações crônicas de diâmetro e variabilidade de veia cava. Então, ela nem sempre, eu diria assim que boa parte das vezes, a veia cava não é uma estrutura de avaliação dinâmica confiável para a gente tomar conduta. Então, olhar a veia cava e dizer, ela tá fininha, dá para fazer expansão volêmica, ou ela está túrgida, não dá para fazer, e não dá para fazer expansão volêmica. Isso nem sempre é uma informação acurada. Então, se a gente fizer isso de forma uniorgânica, olhar somente a cava e tomar esse dado como uma informação, a gente pode incorrer em erro, porque a cava cursa assim, em diversas situações com alterações crônicas. A gente precisa conhecer essas alterações, o contexto clínico e as janelas multiorgânicas para tomar uma conduta mais acurada. Então, o ultrassom pode nos ajudar no paciente em sepsis a identificar possíveis focos, os mais comuns dele, pulmão, tá? Coração, eu mostrei aquela imagem mais cedo, endocardite bacteriana, vegetação bacteriana, disfunção valvar. Aqui abdômen, mostrando o líquido livre num paciente cirrótico com ascite. Então, a gente pode inferir o foco infeccioso e ainda guiar a punção, a paracentese, para a propedêutica complementar. E aqui eu não tinha imagem para trazer, mas tecidos moles também é muito comum a gente usar ultrassom para essa avaliação, e bexiga, para avaliar a obstrução de ureter, causando, enfim, infecção urinária. E a gente usa frequentemente laboratório, né? Então, assim, pessoal, é bastante coisa. A gente cada vez se depara com mais informação. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muita coisa para estudar. E fazer pesquisa é uma das formas da gente aprender também. Então, por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou estudar? Começa pelo básico, pelo ar, via aérea, pulmão, coração e vai adiante. É uma construção, a gente tem que primeiro vencer a barreira de usar o ultrassom. A gente coloca várias barreiras para não usar. Então, a gente tem que primeiro superar essas barreiras. Quando vocês atenderem o paciente, a primeira vez que vocês atenderem o paciente de ultrassom, mudar drasticamente a conduta e o desfecho, vocês não vão querer largar mais. Vocês não vão lá, é uma cachaça, é realmente viciante. Eu ando com o meu ultrassom, custa R$100 mil, para cima e para baixo, e eu não dou plantão sem ele. Eu não levo meu estético, eu não levo meu carinho, mas o ultrassom eu não deixo de levar, porque realmente faz uma falta extrema, absurda. A segurança que te dá de fazer o exame e identificar alguma coisa, isso não tem preço. Então, ano que vem a gente vai ter um congresso aqui em Belo Horizonte, Congresso Brasileiro de Emergência, 7º congresso. Eu estendo aqui o convite da organização para vocês, terapia intensiva, participarem. Eu acredito que eu vou organizar a parte de ultrassom desse congresso. Eu vou trazer bastante gente de várias áreas, inclusive da terapia intensiva, para falar bastante de ultrassom em emergência e terapia intensiva. E convite para vocês. E, pessoal, 1h34, desculpa o atraso. Obrigado. Se vocês tiverem uma dúvida.